tinha-se uma expectativa, né, nesse início do ano de que com a abertura da China ela iria impulsionar o crescimento global, né? O fim da pandemia, uma abertura até meio desorganizada em relação ao que se imaginava, que seria algo mais gradual, e foi meio do tipo, abre as portas e vamos todo mundo para a rua, né? E não tem acontecido dessa maneira, né? Muita gente revisou o PIB da China para cima, próximo de 6%, 7%. O que a gente está vendo agora é um downgrade nessas projeções de volta para perto dos 5%. E o impulso que isso gerou no resto do mundo também parece pequeno, né? A gente vê o preço do petróleo caindo, o preço de algumas commodities vindo para baixo, o próprio minério também. Como que você vê essa dinâmica da abertura da China? Por que ela não teve esse impacto tão grande, né, no resto do mundo, ou uma abertura ainda mais forte? E a gente tem visto agora cada vez mais aí possibilidade de anúncio de pacotes, né, de estímulo, né? Teve corte de juros recentemente, até no overnight, agora uma queda de 10 bips nas taxas de juros. Você acha que vem mais pacote pela frente? Qual que é a postura do governo chinês daqui para frente, dado esse cenário de abertura que desapontou um pouco em termos de crescimento? Olha, eu acho que tem dois ângulos para a gente abordar essa questão desse desapontamento, né? Em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta o seguinte, que essa retomada que houve com a reabertura, ela teve um impacto global muito menor, porque foi um crescimento completamente diferente do crescimento, do padrão de crescimento chinês que a gente tem na cabeça, né? O padrão que a gente tem na cabeça é um padrão pós-2008, que eram ciclos de crescimento liderados por investimento em infraestrutura, investimento em imóveis, né? E aí o investimento ele tem ele gera uma demanda muito forte por commodities, máquinas, etc. Então tem um impacto global muito grande, né? E não é à toa assim, que para o Brasil sempre foi muito benéfico, né, esse ciclo de crescimento de China. Dessa vez, a gente teve um crescimento até excepcionalmente alto no primeiro TRI, tá? Então não foi pequeno, né? Mas foi um crescimento completamente liderado por consumo, e particularmente pelo consumo de serviços, que não tem nada de demanda por commodities, né? Então foi uma característica de uma retomada muito chinesa, né? Muito específica da China, sem tantas ligações, né? Sem tantos efeitos secundários sobre a demanda de bens e principalmente bens, né, do resto do mundo, bens, commodities do resto do mundo. Então esse tem um aspecto. O segundo aspecto é que, de fato, quando a gente compara com outros processos de reabertura, foi menos intenso, e aí tem a ver com o seguinte: a China ela fez muito menos pacote de ajuda à sua população, né, do que países ocidentais fizeram, né? Então, o chinês ele teve uma perda de renda muito maior do que o ocidental, na média, teve. E aí, claro, fica com muito menos poupança, excesso de poupança disponível, que eu pontuei como algo importante para os Estados Unidos ainda hoje. No caso da China, tinha muito menos disso para ajudar a sustentar, né, uma recuperação mais pujante, né? Dito isso, a gente tem visto também que o setor imobiliário, que chegou a experimentar uma certa pujança nesse primeiro TRI, também perdeu momento, né? E aí acho que tem a ver talvez com fatores um pouquinho mais estruturais também, né? Uma visão de que o pico já passou nesse setor, tá? Agora, o governo ele está preocupado com isso, né? Na verdade, desde a semana passada, né, Beijing tem falado abertamente que vai fazer novos estímulos, né, que vai fazer estímulos de uma maneira pronta, não deve demorar, etc. Então, a gente está no meio de um processo de discussão sobre o que fazer. Me parece que o governo está comprometido, né, em pelo menos atingir a meta de crescimento desse ano. Não é uma meta ambiciosa, né? Eles colocaram uma meta de ao redor de 5%, o que é pouco para um país que está saindo de lockdowns, né, e que tem um PIB potencial na faixa de 5, 5,5. Então, eles não colocaram nenhuma meta ambiciosa, mas me parece que eles têm um compromisso de pelo menos cumprir essa meta. Então, acho que vem novos estímulos, sim, né? Como você mencionou, já vieram alguns cortes de taxas de juros, inclusive a taxa de empréstimo de 1 e 5 anos foi cortada essa noite,
Tá? Agora, ainda está um pouco devagar essa parte de estímulo. Acho que o mercado, inclusive, para essa corte de taxa dessa noite, se esperava, por exemplo, que a taxa de 5 anos fosse cortada em 15 vezes, foi 10. Né? Se falar 5 vezes, não é nada, é pouquinho, mas é simbólico, né? Uma mostra que eles não querem exagerar, que tem um certo dilema ali dentro sobre quanto fazer. Então, a gente está no meio disso aí, mas eu acredito que vem mais pacote para infraestrutura, né? Financiamento, e algum relaxamento de restrições para a compra de imóveis. Então, são coisas que a gente está esperando dos chineses aí. Legal. Acho que é importante ressaltar para a nossa plateia, né, que o setor de imobiliário na China tem um peso muito grande no PIB, né? Chegou a ter quase 30% indiretamente no PIB da China, e tem todo esse impacto na commodity, né? Aço, cimento e tudo mais. Então, para as ações brasileiras e para as exportações brasileiras, é um fator importante se o mercado imobiliário chinês voltar a se expandir, né? E esse ponto que o João comentou, né, de que no Ocidente a gente resolveu ajudar as famílias, né, durante a pandemia, enquanto no Oriente, especialmente na China, se optou por ajudar as empresas, né, manter as empresas vivas, dando emprego para as pessoas, ao invés de dar dinheiro para as famílias continuarem consumindo. Por isso essa discrepância, né, na reação pós pandemia, né?